Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. É sexta-feira, começa agora o Domínio da Guerra da Rádio Observador com o Major-General Arno Moreira. Muito bom dia, bem-vindo. Olá, muito bom dia General. a todos. No dia 5 de novembro de 2024, portanto há cerca de um ano, Donald Trump venceu as eleições presidenciais norte-americanas com o lema Make America Great Again. General, um ano depois, o Donald Trump que temos é o Donald Trump que nos foi prometido, isto é, a que desafios nacionais e internacionais respondeu e como é que se perspectiva o desenvolvimento deste mandato? Ora, muito bem, muito bem. As eleições foram, ele só tomou posse em janeiro, mas na verdade as eleições foram em novembro. Bom, o que se passa nos Estados Unidos afeta-nos a todos. Isto é... Como temos visto desde janeiro. Isto é muito interessante. Nós não votamos para o presidente dos Estados Unidos, mas a pessoa escolhida pelos americanos afeta o nosso dia a dia a todos. Bom, e o que se passa nos Estados Unidos afeta-nos porquê? Afeta-nos por causa da dimensão dos Estados Unidos no sistema internacional. A sua imensa dimensão económica, a sua enorme dimensão militar e o vetor de segurança que pode dar aos seus aliados, a dimensão também e a réplica que os movimentos sociais nos Estados Unidos têm depois nas várias sociedades, sobretudo nas sociedades ocidentais. Portanto, tudo aquilo que passa, que começa nos Estados Unidos, acaba por nos afetar a todos. Bom, o que é que nos foi prometido? O que nos foi prometido durante a campanha eleitoral foi basicamente uns Estados Unidos a olharem para dentro, para si, para a homeland, parecendo, através dos discursos de Donald Trump, que a questão do sistema internacional era uma questão que se resolvia num instante. Todos nos estamos lembrados da questão das 24 horas para resolver o problema da Ucrânia. E, portanto, tudo parecia muito simples e tudo muito encaminhado para que todas as atenções de Donald Trump estivessem viradas para a parte interna da gestão da economia dos Estados Unidos. Bom, portanto, o movimento MAGA organizou-se muito em função dos temas internos dos Estados Unidos. Ora, quando há eleições nos Estados Unidos, vêm sempre ao de cima duas linhas de análise que são muito interessantes. A primeira é a que eu chamo a linha civilizacional. Isto é, há uma fratura imensa na sociedade americana, que depois tem repercussões também nas outras sociedades ocidentais, entre aquilo que são os valores de natureza tradicional e aquilo que se chamou depois o wokeismo, portanto um liberalismo muito levado a alguns extremos. Esta linha é uma linha fraturante na sociedade americana e está presente em todas as eleições. Depois há uma outra linha que parece que tem sido, digamos, a linha mais decisiva para a análise dos resultados. É a situação económica. Quando Donald Trump chegou ao poder nas eleições de 2024, as pessoas nos Estados Unidos estavam muito cansadas com a alta inflação que tinha resultado do mandato de Joe Biden. Portanto, estavam economicamente estressadas e viam em Donald Trump um homem que vinha do mundo dos negócios, alguém com conhecimento económico adequado para travar esta e arrumar inflação, a casa, arrumar as finanças. Arrumar as finanças locais. Ora, um ano depois da eleição, as sondagens mostram que Donald Trump tem notas muito baixas na gestão da economia e da inflação. Ora bem, isto não são boas notícias para o Partido Republicano, não são boas notícias para Trump, porque temos as eleições de meio mandato agora para o ano que vem. Mas tivemos já um appetizer, portanto, para abrir o apetite, tivemos um cheirinho de como estão as coisas do ponto de vista eleitoral, com 3 eleições que são
distintas e que eu encaixaria em duas áreas. Essas eleições foram as eleições para o Mayor de Nova Iorque e para os governadores, neste caso foram as governadoras de New Jersey e da Virgínia. E as três eleições trouxeram vitórias muito saborosas para o Partido Democrata. Mas trouxeram também um conjunto de problemas que eu agora vou aqui rapidamente mostrar. Bom, na Virgínia, a nova governadora, Abigail Spanberger, ganhou com uma margem muito confortável. Uma margem grande de 15%. Em New Jersey, a nova governadora, Mikie Sherrill, ganhou também com uma margem muito interessante. 13%. Ora, estes eram candidatos que eu chamaria os candidatos da família tradicional dos democratas. Isto é o perfil que normalmente os democratas entregam para concorrerem a estes cargos de governador. Isto é, a linha democrata mais de natureza ao centro provou ser uma boa alternativa às linhas de Trump nestas eleições em New Jersey e na Virgínia. Portanto, temos aqui um ponto também interessante. Quer dizer, todas as luzes foram parar a Mamdani em Nova Iorque. Não se falou de outra coisa, mas, na verdade, quem ganhou verdadeiramente por margens expressivas foi o Partido Democrata tradicional, na Virgínia e em Nova Jersey. Bom, o que é que aconteceu em Nova Iorque? O caso de Nova Iorque vai ser um caso que vai dar... O caso de Nova Iorque é um caso que vai agora focar certamente as nossas atenções, porque, enfim, Nova Iorque é a maior cidade dos Estados Unidos e Nova Iorque é um sítio que tem um ícone também da política norte-americana. A vitória dos democratas em Nova Iorque não é surpreendente. Nova Iorque sempre foi um estado virado para votar. O que surpreende é o perfil do candidato. O que surpreendeu foi como é que o Partido Democrata foi arranjar este candidato. E eu acho que o que se passou aqui é este candidato impôs-se ao Partido Democrata e às estruturas do Partido Democrata. Mais do que, digamos, uma escolha de cima para baixo, esta foi uma escolha de baixo para cima. Mamdani impôs-se ao Partido Democrata como o seu representante para concorrer a estas eleições. Bom, o que é que o perfil dele tem de especial? Bom, tem 34 anos para concorrer, digamos, a mayor de uma cidade gigantesca como Nova Iorque. Alguém com 34 anos, enfim, parece não ter acumulado a experiência suficiente para gerir uma cidade com aquela dimensão e com aqueles problemas. Depois, é muçulmano, portanto, também sai daquilo que é a linha tradicional dos democratas. Depois nasceu no Uganda, portanto, é imigrante. Portanto, juntaram-se em Mamdani um conjunto de características que o tornam um alvo especialmente apetecível para Trump. Isto é, ele encarna exatamente o contrário da linha civilizacional que Trump vai procurar agora utilizar. Agora, Trump ficou assustado. Certamente que ficou assustado. O Partido Republicano é uma brincadeira em Nova Iorque. Mas o que assusta Trump foi a capacidade de mobilização de Mamdani junto de um conjunto de eleitores que normalmente não ia às urnas. O facto de terem sido eleições muitíssimo concorridas mostra a capacidade de mobilização de eleitorado que Mamdani foi capaz de fazer. E, portanto, Mamdani tem pela frente um conjunto de desafios enormes. O primeiro é que Trump é que ele próprio desafiou Trump no seu discurso de vitória. Foi muito dirigido para Trump, muito incendiário e, portanto, de alguma maneira provocou também Trump. Trump já respondeu a dizer que o comunismo nunca funcionou, não vai agora passar a funcionar em Nova Iorque e, portanto, Trump vai escolher Mamdani também como, digamos, o seu alvo preferido. Bom, e agora o Partido Democrata. O Partido Democrata é, do meu ponto de vista, quem corre mais riscos com o perfil de Mamdani.
Mamdani disse, eu fiquei com esta frase nos ouvidos. No seu discurso de vitória disse isso. Disse assim: meus amigos, deitámos abaixo a dinastia política. Porque a política nos Estados Unidos era tradicionalmente feita por famílias. Eram os pais, eram os avós, eram os pais, eram os filhos. Isto é, havia uma tradição de passagem ao longo da mesma família daquilo que eram as convicções políticas. Portanto, os democratas, Cuomo, que concorreu como independente, mas que era do Partido Democrata, era também de uma dessas dinastias. Portanto, quando Mamdani vem dizer que deitou abaixo o fim das dinastias, isto vem pôr também um ponto de grande interrogação sobre a forma como Mamdani pode ser, dentro do Partido Democrata, também um risco para o próprio Partido Democrata. E, portanto, ele vai ter um enorme desafio pela frente, um desafio que ele próprio levantou ao prometer gratuitidade em imensos serviços para os quais não tem dinheiro. Portanto, qual é a solução sempre nestes casos? É taxar os ricos. Bom, tenho aqui uma lista dos ricos norte-americanos. Em Nova Iorque, há 80 a 90 mil milionários. Só em Nova Iorque. Só em Nova Iorque. E 125 bilionários. Pronto. Portanto, estes 125 bilionários e os 90 mil milionários já pagam 48% das taxas. Isto é, metade do orçamento de Nova Iorque em taxas resulta das taxas que já são aplicadas aos bilionários e aos milionários. O que é que se passa quando agora forem sobrecarregados? Porque é aí que o seu programa eleitoral pretende ir buscar dinheiro. É que as pessoas não estão presas nos Estados Unidos. Estes bilionários e milionários vivem onde quiserem. E, portanto, vamos ver agora qual é o reflexo, se ele prosseguir este seu programa de taxar os ricos, se os ricos não vão deixar Nova Iorque e sediar-se noutros estados onde paguem menos taxas. Aliás, já começou esse processo de sedução. Vários governadores já vieram dizer: atenção, pessoal de Nova Iorque, agora que se vai instalar o comunismo em Nova Iorque, nós estamos disponíveis para vos receber aqui. É um processo que vai ser muito interessante e certamente estaremos atentos. Vamos agora até à Ucrânia e hoje temos de olhar para Pokrovsk, essa cidade do Donbass que tem sido um bastião da defesa ucraniana no Oblast de Donetsk, com combates intensos entre forças russas infiltradas e forças especiais ucranianas. General Arnaud Moreira, que balanço podemos fazer do que se passa realmente em Pokrovsk? Pokrovsk situa-se numa linha de sucessivas posições defensivas que a Ucrânia tem procurado tem procurado manter desde 2022. Nós lembramos que em 2023, foi em maio de 2023, caiu Bakhmut, que estava logo na primeira linha. Sim. Isto foi em maio de 2023. Depois, em fevereiro de 2024, não chegou a um ano, caiu Avdiivka, também completamente destruída pelos russos. E há cerca de 18 meses que as forças russas progrediram de Avdiivka sobre Pokrovsk. Portanto, Pokrovsk está sob o alvo, sob a mira, digamos, das forças russas há 18 meses, sendo que há pelo menos 16 meses que há combates intensos sobre Pokrovsk. Bom, durante, portanto, bastante mais do que um ano, as forças ucranianas impediram os avanços da Federação Russa sobre Pokrovsk, sobretudo através da operação de drones, que impediam que todas as colunas que procuravam avançar sobre Pokrovsk tivessem sucesso. Isto durou durante imenso tempo. Em face da incapacidade de se aproximarem de Pokrovsk, o que fizeram as forças russas? Começaram a fazer um envolvimento largo da cidade para ir atacar aquilo que eram as rotas de abastecimento logístico de Pokrovsk. Bom, este cerco foi-se apertando ao longo do tempo. Do ponto de vista logístico, já começa a ser difícil fazer o abastecimento de Pokrovsk e agora os russos começaram a introduzir pequenos contingentes de tropas, aí motorizadas, outros disfarçados à civil, que foram conseguindo entrar na cidade.
E são esses combatentes que estão já dentro da cidade que agora alteraram, digamos, a forma de combate, porque obrigou as forças ucranianas, que até aqui faziam um combate à distância através dos drones, a ter agora um combate urbano muito difícil dentro da cidade. Portanto, as forças ucranianas não estavam preparadas para o combate urbano. Tiveram que ir buscar reforços, forças especiais, que também já não conseguiam passar através das linhas logísticas e vieram através de operações de helitransporte. Foram transportadas estas forças especiais para dentro de Pokrovsk por helicóptero. E, portanto, são essas forças especiais que estão agora a procurar combater aquilo que são as forças russas infiltradas em cidade. É um combate muito difícil. O prognóstico é muito difícil também de fazer neste momento, porque agora há 2 combates que as forças ucranianas têm que fazer. Têm que fazer o combate urbano para as forças que já lá estão e têm que continuar a fazer um combate à distância para impedir que essas forças russas sejam agora reforçadas por outros contingentes da Federação Russa. Portanto, a situação é muito complicada, muito complexa em Pokrovsk. Vamos ver o resultado sobre o qual... Este resultado só há propaganda neste momento. Pois, quer dizer, não conseguimos ter nenhuma avaliação verdadeiramente independente sobre o estado real deste combate. A Federação Russa clama vitórias, a Ucrânia diz que tem tido sucesso nesses combates. Na verdade, a única coisa que sabemos, que temos ao certo, é que há um combate intensíssimo entre forças russas e ucranianas já dentro da cidade de Pokrovsk. Esta manhã trazemos Donald Trump e a ameaça nuclear para a nossa cortina de fumo. Na sua rede social, o Presidente dizia, face aos programas de teste dos outros países, dê instruções ao Departamento de Guerra para começar a testar as nossas armas nucleares em termos iguais. Este processo começará imediatamente. E, General, esta quarta-feira lá assistimos ao primeiro teste, mas a verdade é que estas declarações sobre testes nucleares nos surpreenderam a todos. Afinal, o que é que pretende o Presidente dos Estados Unidos? Bom, como nós já tínhamos dito há bocadinho, aquilo que se passa nos Estados Unidos é uma coisa que afeta todo o sistema internacional. Isto recomendaria que o Presidente dos Estados Unidos tivesse uma comunicação estruturada, pensada, em que, sobretudo, abundasse aquilo que eu chamo a clareza. A clareza era importante para o Presidente dos Estados Unidos. Ora, nós não temos nada disto em Trump. Nada disto existe em Trump. O que temos em Trump é o levantamento permanente de confusões, de equívocos, de coisas mal estudadas ou mal explicadas. E quando nós tratamos de temas tão sérios como o tema nuclear, era importante que o Presidente dos Estados Unidos tivesse uma comunicação mais estruturada e consistente sobre o assunto. Bom, há uma diferença muito grande e temos que dar esse benefício da dúvida a Donald Trump, isto é, que ele é trapalhão na forma como escolhe os termos e como articula as suas mensagens, mas há uma diferença muito grande entre aquilo que são as armas nucleares, que são as ogivas nucleares, são as ogivas nucleares, e aquilo que são os vetores de lançamento dessas ogivas nucleares. Portanto, aquilo que nós assistimos por parte da Federação Russa, falámos disso aqui, foi ao teste dos vetores. Não houve testes nucleares feitos pela Federação Russa. Os testes nucleares feitos pelas três grandes potências, Estados Unidos, Rússia e China, são coisas dos anos 60. Terminaram nos anos 60. A partir daí, o que tem havido é uma melhoria dos vetores que transportam essas coisas. Mas muitos desses vetores também podem levar cargas de natureza convencional. Não precisam de levar armas atómicas. Portanto, há aqui uma enorme confusão, porque o que, na verdade, temos assistido com abundância é ao teste dos vetores de lançamento das armas nucleares e não aos testes nucleares. Portanto, isto deixou imediatamente no ar, quer do ponto de vista interno... Uma escalada, não é? Uma escalada que os Estados Unidos, ao fim de 60 anos, resolvem recomeçar outra vez os seus testes nucleares. Portanto,
Isto serviu para quê? Bom, serviu para aproveitar eventualmente o lançamento do Minuteman 3. Bom, não acredito que o Minuteman 3 tenha sido lançado por causa daquilo que foram as experiências da Federação Russa com o Poseidon e com o Buresvetnik. Não acredito. Aquilo que é o lançamento de um sistema destes requer meses de preparação e, portanto, certamente já estava previsto. O que Donald Trump fez aqui no meio desta cortina de fumo foi justificar este lançamento com base naquilo que tinha sido, digamos, as tentativas e os ensaios da Federação Russa. Portanto, isto lança aqui uma enorme cortina de fumo e julgo eu que não haverá testes de natureza nuclear. O que continuará a haver, como sempre houve em todos os atores do sistema internacional, é testes dos seus vetores de lançamento das armas nucleares. Esta semana o nosso ponto de mira dirige para a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, que com uma declaração descuidada provocou a fúria do governo italiano. O que é que se passou, General, com Maria Zakharova? O que se passou é que houve o desmoronamento de uma torre medieval em Itália, a Torre dei Conti, e Maria Zakharova não resistiu à oportunidade de ligar a queda o desmoronamento desta torre ao esforço italiano em apoiar a Ucrânia. Quer dizer, cai uma torre do século XIII e a culpa é da Itália, que está a gastar o dinheiro dos seus contribuintes na guerra e no apoio à Ucrânia, em vez de se preocupar com as suas torres medievais. Bom, ninguém consegue mostrar que não tem havido preocupação com as torres medievais e não parece haver nenhum link direto entre uma coisa e outra. Portanto, isto foi uma declaração absurda, fora de contexto, que mereceu naturalmente o repúdio das autoridades italianas, e assim ficou. Bom, e agora que temos que terminar, Lavrov está onde? Onde é que está Lavrov? Lavrov desapareceu. Pois é, muito tempo não falamos sobre o que é feito de Lavrov. O que é feito de Lavrov? Se alguém encontrar, pode entregar aqui na Rádio Observador. General Arno Moreira, muito obrigada. Bom fim de semana. Bom fim de semana.